Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga e com alegria estamos aqui nesta oportunidade para meditarmos na palavra do Senhor. Você que já deixou aí sua mensagem, já deixou aí o seu recado, a sua saudação, muito obrigado. E é sempre bom ter a sua atenção juntamente com a sua família, que também está aí nos acompanhando nesta oportunidade. Vamos abrir as nossas Bíblias hoje em 1 Timóteo, no capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim Ipiranga, está se preparando para mais uma eleição ou reeleição de presbíteros, que acontecerá no dia 31 de janeiro. Então, assim, eu gostaria de meditar com a igreja e meditar com todos vocês que também estão nos acompanhando sobre esta importante ação bíblica necessária para auxílio da direção da Igreja do Senhor Jesus aqui na terra. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7 diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar? Obrigado, Pai amado, Pai bendito, pela Tua palavra santa. Rogamos a Deus que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, nos ilumine, ó Pai. Nos ilumine para compreendermos a vontade do Senhor, para sermos guiados conforme o Teu querer, conforme o Teu proceder. Toca em nosso coração, fala conosco, ó Senhor, e em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bem, meu querido, nós entendemos que a Igreja do Senhor é uma instituição criada pelo próprio Senhor. Nós podemos perceber que Jesus, ele preparou muito bem os seus discípulos, dizendo sobre a autoridade da igreja, a missão da igreja, o dever da igreja, e que deveria ser então um local, de ajuntamento para que se louve a Deus, para que se adore a Deus, para que a partir dali haja o preparo para a pregação e propagação do Evangelho, mas também essa igreja ela necessita de ser este amparo para o fortalecimento de vidas. E sabemos então que é necessário que à frente da igreja sejam separados pessoas para auxiliar nesse progresso, nesse processo, nessa fundamentação. Por isso, dentro do nosso sistema, do sistema presbiteriano, nós temos os oficiais, que são os presbíteros regentes, os presbíteros docentes e também os diáconos. Estes são homens escolhidos pela igreja, entendemos que ali houve, e deve haver, é claro, a ação de Deus, para que fortaleçam a igreja, para servir a igreja, servir a Deus, servindo as pessoas, servindo o povo. O presbítero docente é o que a gente chama de pastor, aqueles que são separados, preparados num curso teológico, experimentados pela igreja e ordenados pelo presbitério para este fim de fortalecimento do povo, para o ensino. Por isso são presbíteros docentes. Temos aí a responsabilidade deles de zelar, de cuidar do povo. Mas também os presbíteros regentes, que nós comumente chamamos de presbíteros, são aqueles que auxiliam o pastor, que estão ali fortalecendo também a vida da igreja, que devem ensinar, que devem servir, que devem orar pelo povo, zelar
né, por todo o povo. E os nossos irmãos diáconos são aqueles que, da mesma forma, estão para fortalecer o povo, mas com uma missão um pouco mais de cuidado, no sentido de ver alguém que tem alguma necessidade, organizar algum auxílio necessário, propor aí todas as questões que são importantes para o bom funcionamento da igreja, né, da dinâmica, às vezes da logística, quando for o caso, quando for a demanda da igreja. Hoje nós vamos falar então sobre esses presbíteros regentes, né? Estamos aí nos preparando, especificamente aqui na nossa comunidade, para a eleição ou reeleição aí dos irmãos, com este propósito. E Paulo fala a Timóteo desses que deveriam ser também qualificados. Quais deveriam ser as qualificações? Eu convido você a olhar para esse texto não como termos esses requisitos cobrando de alguém, mas olhar esses requisitos para nós mesmos, né? Para as nossas questões. Uma questão interessante que é apresentado aqui é o termo, né? Os termos. Paulo fala sobre episcopado, e no versículo 2 ele fala sobre o bispo, que tem o mesmo sentido da palavra presbítero. A única diferença é que a palavra bispo tem a ver assim com a função, a ação de estar pastoreando, de estar cuidando. A palavra presbítero tem a ver com seria assim, tem a ver com ser experimentado, ter uma experiência de vida. Ao pé da letra seria traduzido como ancião, que tem esse sentido, né? O sentido de não ser assim muito imaturo, né? De ter já aí um nível de maturidade. Sabemos que não depende necessariamente da idade, mas depende daí do conhecimento da palavra, depende de não ser influenciado por outras vozes, mas ter aí uma opinião firme, né? Uma opinião mais madura. Bem, essas qualificações nos são apresentadas da seguinte forma: como que deveria ser então aquele que a igreja deve escolher? Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Vejam que são qualidades de relacionamento dentro de casa e também fora de casa, né? Que é o marido de uma só mulher, ou seja, tem uma vida fiel, tem um casamento consagrado, né? Não é adúltero, não busca um relacionamento fora do matrimônio. Ser irrepreensível quer dizer que não tem como ser alguém que tem que puxar a orelha o tempo todo, né? Tem que ser alguém que tenha uma ação concreta, uma ação responsável. Temperante, né? Que tenha temperança, sóbrio, que sabe o que está fazendo, que não fica se perdendo, né, em vícios tamanhos, que tem a cabeça ali no lugar. Hospitaleiro, ou seja, que faz da sua casa, faz da sua vida um local para hospedar, se necessário for. É alguém aberto, alguém que está pronto para atender, seja lá quem for. Apto para ensinar, que tenha vontade de ensinar, que queira ensinar. Ensinar não suas próprias opiniões, não é ensinar o que ele pensa, o que ele acha, é ensinar a palavra, é ensinar o que a Bíblia diz. Vejam só aí questões interessantes também, que são agora aspectos negativos, ou seja, que não é bom fazer. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, e também inimigo de contendas e não avarento. Ou seja, que não se entrega a vícios, que não usa da violência para resolver as suas próprias coisas, mas tem uma ação de coração ou de misericórdia, é inimigo de brigas, né? Não quer ficar brigando, a não ser aí aquilo que é necessário para a defesa do Evangelho ou da justiça, e não avarento, né? Não tem como ser alguém que ame o dinheiro, que idolatre o dinheiro, e que governe bem a própria casa, que tenha aí uma ação responsável como pai, né? Uma ação responsável como alguém que cuida dos seus, que dá atenção. Muita gente acha que esse governar a própria casa é ser bravo, né? Ser disciplinador. Bem, não é essa a questão. A questão é que cuida da sua casa, dá atenção para a esposa, dá atenção para os filhos, é participativo na vida deles, não despreza, tem cuidado,
mantém uma vida de oração, intercede por eles e assim por diante. Porque se não souber cuidar, né, se não souber dar atenção, como diz o versículo 5, como que vai fazer isso na igreja de Deus? E uma outra coisa interessante, no versículo 6, que não seja neófito. O que é ser neófito? Novo na fé. Nós sempre ficamos felizes e com expectativas de que a igreja cresça, e a gente quer sempre que cresça. Mas para essa função, né, de presbítero, assim também como para diácono, ele tem que ter um pouco mais de caminhada cristã. Não pode ir necessariamente com a empolgação, ele tem que ter uma maturidade, precisa ter aí um conhecimento da palavra, um conhecimento da lida, né, do evangelho, da lida da igreja, ou seja, ser discipulado, né, o suficiente para depois ter condições de discipular e discipular. E o versículo 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, para não cair no opróbrio e no laço do diabo. O versículo 6 fala também para que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Se é muito imaturo na fé, este corre o risco de crescer, de ficar muito soberbo, não andar mais em humildade, porque daí ele acha que vai ter poder e pode causar muitos males e ser um instrumento mais não de Deus, e aí do diabo. E já imaginou uma coisa dessa, né? Que terrível seria para a vida da igreja. E também o versículo 7 é ter testemunho bom dos de fora. Opa, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque está falando se as pessoas de fora da igreja dão bom testemunho dessa pessoa. Não é perguntar necessariamente para aqueles que estão ali na igreja, na comunidade, mas é ir lá talvez no vizinho, né, e perguntar como que é o fulano, né, como que é essa pessoa, como que ele lida aí com as coisas, ou enfim, é saber o que as pessoas de fora da comunidade falam deste que deseja, né, ser bispo, ou aqui o termo bispo, mas ser presbítero. Agora, como eu já disse, não adianta simplesmente elencarmos todos esses requisitos para um ou para outro. Esses requisitos devem ser os nossos também, de todos os crentes, de todas as pessoas. Todos nós precisamos ter uma preocupação se aqueles de fora realmente veem Cristo na gente. Ter uma preocupação se nós não estamos demais imaturos e correndo atrás de coisas que não agradam a Deus e, pelo contrário, só nos levam ao caminho de soberba. Precisamos ver em nossa vida também se estamos colaborando para o bem da nossa casa, se estamos colaborando para que o progresso do lar, que o amor seja ali difundido e seja vivenciado de fato. Precisamos nos preocupar se não estamos nos dando aos vícios demais, ou agindo com violência, ou sendo amigo de brigas, ou quem sabe adorando ou idolatrando o próprio dinheiro. Precisamos ver em nós se talvez não estamos agindo de forma infiel, agindo de forma desonesta, agindo de forma rude. Meus queridos, o que Paulo está nos falando aqui sobre essas qualificações não é construir um homem ou uma mulher perfeito ou perfeita, mas é o caráter do cristão. Sabemos que esse caráter ele vai sendo construído à medida que nós vamos nos parecendo com Cristo, à medida que nós crescemos na nossa comunhão com Deus. Só é possível isso porque Cristo entregou a sua vida por nós e nos agraciou com a sua bênção, com o seu cuidado. Cristo é a referência nossa e, como a palavra diz, precisamos andar sempre caminhando a perfeita varonilidade ou maturidade, até que cheguemos ou venhamos a trazer em nós a imagem de Cristo. Ou seja, o que se requer de um oficial da igreja, mas é o que se requer do crente, do irmão, da irmã, independente da sua idade, função, de ter ou não cargos, são as qualificações de alguém que segue a Cristo e assume em sua vida o caráter de Jesus Cristo.
Nós temos assim este desafio, mas é um grande privilégio. Vamos conseguir fazer por nós mesmos, mas somente apoiado na graça do Senhor, pois é a graça que vai nos aperfeiçoando, vai nos fazendo bem. Que Deus assim abençoe e a nossa comunidade, e talvez a sua comunidade que também está se preparando para uma situação semelhante, que o Espírito Santo dirija os nossos corações. Que o Espírito Santo dirija a sua igreja para que venha escolher aqueles que Ele escolheu, que o Espírito escolheu para o progresso do Evangelho, o engrandecimento do Senhor, a propagação da palavra e, é claro, também a edificação dos crentes, a edificação da igreja de Deus. Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela Tua palavra bendita e preciosa. E rogamos a Deus que o Teu Espírito continue a trabalhar em nossos corações. Dá ao Pai instrução e iluminação a todas as igrejas que estão se preparando para este processo de escolha de seus líderes, sejam presbíteros, diáconos e até, às vezes, pastores. Dê ao Pai amado maturidade àqueles que serão escolhidos e que exerçam ao Pai amado com amor, com fidelidade, com dedicação. E a igreja, ó Deus, a dedicação de servirem ao Senhor, de auxiliarem o Senhor e auxiliar ao Pai os seus líderes. Muito obrigado ao Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe ricamente, te fortaleça. Acompanhe-nos pelos demais canais, seja pela página do Face ou pelo nosso canal no YouTube, ambos com o mesmo nome, Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Deus te abençoe, Deus te fortaleça.